Mais uma vez, boa noite a todos. Agora a gente vai iniciar o fechamento da SA2, corrigindo as questões da SA2, e eu vou seguir com o usual, né, o que a gente sempre faz, que é dar a chance para vocês colocarem o pensamento de vocês para a discussão aqui. E eu vou me abster de ler novamente a SA2, a menos que vocês precisam que eu leia. Precisam que a gente leia a SA2 antes de fazer a correção das questões? Ou todo mundo já fez a correção e consegue falar as questões sem que a gente leia? Turma, eu preciso ler? Mas aí você participa como você puder, tá, Ju? Ninguém me respondeu. A gente precisa ler a SA2 novamente ou podemos passar direto para as questões? Pessoal. Ah, tá. Eu não tinha conseguido entender o seu áudio, Fernanda. Por mim, pode passar direto para as questões. Tá legal, então. Alguém mais quer dar opinião ou eu posso seguir com a opinião só do Alderson? Mas o áudio está aberto, tá, gente? Pode ir para as questões. Pode ir para as questões. Camila, obrigada, Leandro. Camila. Professora. Oi, Júlia. Eu tive dificuldade em fazer essa SA, eu achei bem diferente, né, das que a gente tem feito, por questão de informações mesmo. Ela é mais complexa porque ela tem mais informações, né? Por isso mesmo, a gente preparou muito material para a leitura de vocês, para poder ajudar na resolução das questões. Eu não sei se vocês conseguiram ler tudo, que a gente enviou. Foi muita coisa mesmo, né? Entendi. Por essa razão, tá? Uhum. Camila, talvez você não esteja conseguindo ouvir por conta da sua própria internet, tá? Porque eu estou ouvindo todo mundo direito e eu acho que eles também estão me ouvindo. Mas então vamos lá. Questão 1. Tem algum voluntário para poder começar a desenvolver a primeira questão, que é sobre o diagnóstico funcional? Posso ler? Pode ler, Alder. Pode falar o que você escreveu, então. Botei assim, rebaixamento do estágio geral devido a acometimento de carcinoma na região da mama. Foi isso que eu botei. Mas você não, ok, mas na SA você não percebeu nada além disso, de funcional? Alguém colocou alguma coisa além do que ele colocou? Professora? Pode falar, Leandro. Eu coloquei, ao exame físico apresentou discreto edema em membros inferiores e presença de pequenos vasos rompidos. Relata que vem observando certa sensação de cansaço, desânimo para as atividades diárias, dificuldade para dormir à noite e episódios ocasionais de calor fora de hora. Os ciclos menstruais estão irregulares há mais ou menos um ano. Coloquei isso? Não me lembro se você falou sobre o desânimo para realizar as AVDs. Você falou isso também? Sim. Tá. Alderson, eu completaria a sua resposta com esses itens que o Leandro falou, porque são itens que estão diretamente relacionados à vida dessa paciente e à função dela, né? A funcionalidade dela, tá? Leandro, você não precisa redigir o que o caso clínico diz, né? A avaliação funcional apresentou isso, a exame físico, a pessoa... É só para você dizer qual é o diagnóstico funcional. Por exemplo, cansaço, desânimo para realizar as AVDs, dificuldade para dormir, calor fora de hora, esses são os diagnósticos funcionais dela, tá? Mas colocou todos eles direitinho. Alguém colocou alguma coisa além disso? Não? Todo mundo conseguiu entender o diagnóstico funcional e quais são qual é o quadro funcional de perda funcional dessa
dessa paciente? Gente, quando eu perguntar, responde, faz mãozinha, solta o microfone e fala alguma coisa. Obrigada, Camila, porque senão dar aula para o computador já não é legal, né? Eu estava tentando clicar aqui para falar. Professora, no caso clínico, tem o exame físico, né? E tem algumas outras informações que eu não sei se são, porque como é avaliação funcional, eu não sei se interferia, mas colocar essas questões de murmúrio vesicular, se tivesse alguma alteração, essas coisas assim, tem necessidade? Se tiver alteração na fisiologia respiratória, também se pode colocar, porque isso Entendi. é a função pulmonar da pessoa, né? Então, também a gente sobre, enfim. É porque a gente fala sobre funcional, mas a gente não leva sempre a questão respiratória, às vezes a gente não... Não, mas a respiratória está totalmente voltada para a questão funcional, né? Se você não nem respirar, você consegue respirar bem, imagina o resto. Ventila bem, tá? Entendi. Sim, e tem gente querendo entrar. Então, continuando. Boa noite aos que entraram agora. Vamos lá. Objetivos, não sei se vocês perceberam também, ainda no diagnóstico, voltando um pouquinho, que a gente coloca lá os resultados do hemograma dessa paciente. E, embora isso não caracterize diagnóstico funcional para a gente, né, é um diagnóstico laboratorial, é médico, eu gostaria que vocês depois olhassem com calma todos os exames que foram feitos no hemograma, para perceber que existem várias alterações laboratoriais também nessa mulher, tá bom? Embora isso não seja relacionado ao nosso trabalho. Mas é bom vocês verem isso, poder pelo menos conhecer quais são as alterações que ela apresenta e o que isso pode representar para ela, tá? Vamos lá. Em relação à questão 2, objetivos gerais e específicos, né, se a gente puder separar, eu queria que alguém respondesse essa questão. Alguém pode responder? Questão 2. Controlar a dor e inflamação, auxílio... Só um minutinho. Eu queria saber se vocês fizeram... Leandro e Alderson, eu sei que fizeram. Eu queria saber se os demais fizeram as questões. Professora, eu li, mas eu não fiz, não. Tá. Júlia não fez, Juliana fez. Alguém mais não fez? Eu também não consegui fazer, não, professora. Vocês não conseguiram fazer por quê? Porque tiveram dificuldade ou porque não tiveram tempo ou alguma outra razão? Dificuldade mesmo. Eu fiquei com dificuldade também. Então, mas vocês tiveram dificuldade, mas significa que vocês não conseguiram nem resolver nenhuma das questões, ainda que de forma incompleta, ou vocês, por terem dificuldade, nem sequer tentaram, continuaram tentando? Eu tentei, mas eu não consegui identificar o que estava pedindo. Eu só perguntei isso, gente, porque embora a situação de aprendizagem, as questões não tenham nenhum ponto extra, fazer essas questões é de extrema importância para o aprendizado de vocês. Porque ali vocês colocam em prática o raciocínio clínico e terapêutico de vocês. Então, de nada adianta a gente ficar dando 1 milhão de aulas, como foi o caso da SA2, sobre câncer de mama, sistema linfático, se vocês não colocarem todas as informações na cabecinha de vocês e raciocinarem em cima delas para tentar resolver a situação de aprendizagem. E aí vocês acabam não fixando o que foi dado a vocês. Assim, da próxima vez, ainda que vocês tenham na próxima SA, ainda que tenham dificuldade, tentem resolver as questões de verdade.
Porque só falar que teve dificuldade e que não fizeram, não ajuda vocês, tá? Mas ok. Alderson, você ia fazer a sua resposta, pode falar, tá? Peraí. Controlar a dor e inflamação, auxílio à cicatrização. Reabilitar precocemente as estruturas musculares, a fim de que não perca a função. Auxiliar na drenagem dos líquidos corpóreos provenientes do processo cicatricional e manter os membros superiores com devido tônus e força. Tá ótimo, você colocou de uma maneira geral, né? Todos eles se encaixam no diagnóstico funcional dela, que ela apresenta. Foi geral. Leandro, você escreveu alguma coisa? Quer falar a sua resposta? Tá diferente da dele? Professor, eu coloquei, assim, prevenir possíveis complicações ou incapacidades, como aderências, limitações de ADM, entre outros. Fornecer a educação para reduzir os riscos e complicações adversas. Introduzir a reabilitação e as intervenções fisioterapêuticas quando alguma incapacidade for detectada. Promover o retorno às AVDs com qualidade e segurança. Muito boa a sua resposta, Leandro, muito boa. Tá? A Alderson está certa, mas você realmente pensou de uma maneira mais geral. Leandro conseguiu desmembrar um pouco, né, esses objetivos. Mas eu vou dar outras dicas a vocês de forma mais desmembrada ainda, porque se trata de uma situação mais complexa realmente, né? Então, o ideal não é a gente pensar só no geral, principalmente porque é uma situação que envolve pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, complicações que acabam acontecendo no caso de cirurgia de câncer de mama, né? Então, assim, vamos pensar o seguinte, né? Objetivos gerais para ela. Quais seriam? Como o Alderson e o Leandro já falaram, prevenir complicações, talvez seja o principal deles. A recuperação físico-funcional, ou seja, devolver essa mulher as atividades funcionais que ela tinha capacidade de realizar antes de passar por essa problemática toda. Conseguir também um retorno da movimentação ativa do membro que foi operado ou do membro afetado pelo câncer, do lado acometido, e reduzir o quadro álgico. Seriam os 4 principais objetivos gerais para essa paciente. Mas aí a gente pensa o seguinte, lembra que na aula de câncer de mama, eu divido os slides em várias fases, de pré-operatório, pós-operatório imediato, pós-operatório mais tardio, que entram, inclusive, em relação às próprias complicações que são comuns à mulher de cirurgia de câncer de mama. E nos slides eu também explico para vocês que a atuação da fisioterapia, no caso de uma paciente portadora de câncer de mama, ela se dá desde antes da cirurgia, ou seja, a gente atua com ela ainda no pré-operatório, tá? E aí, quais seriam os nossos objetivos no pré-operatório com essa paciente? Por exemplo, estabelecer um bom contato entre o terapeuta e o paciente, porque se trata de uma situação muito complexa e que envolve muitas questões, né? Até mesmo sentimentais, emocionais. Então, vocês estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo me ouve? Gente? Todo mundo agora sim. Picotou, mas... Apareceu aqui que a internet estava instável, mas já parece... Sim, todo mundo ouvindo. Então, vou continuar. Em relação aos objetivos pré-operatórios, o primeiro deles seria estabelecer, nesse pré-operatório, um contato entre a gente e a paciente. Né? A paciente precisa ter confiança na gente, precisa ter um nível mínimo de relação para que as coisas possam fluir bem durante todo o processo. No pré-operatório, a gente também dá a essa paciente, orientações a respeito do pós-operatório.
coisas que podem vir a acontecer e qual será o nosso objetivo em função disso, com ela. E o terceiro objetivo pré-operatório, isso falando de uma maneira mais geral, tá, gente? Seria o quê? Minimizar e prevenir possíveis sequelas que essa paciente possa ter. Então, não necessariamente o nosso trabalho no pré-operatório vai estar voltado já para a parte motora, tá? Por vezes, vai ser muito mais em relação ao acompanhamento da paciente e as orientações que a gente possa dar a ela. Mas já é uma abordagem nossa com essa paciente, tá? E aí, a paciente operou. Pós-operatório imediato. Aí entra de novo a prevenção de complicações, que a gente fala lá nos objetivos gerais, aqui torna-se um objetivo mais específico, nessa fase de pós-op imediato. Que complicações podem ser essas? Como eu disse lá na aula de câncer de mama. Complicações neurológicas, neurais, né? Porque algum nervo pode ser atingido durante a cirurgia. Complicações linfáticas, complicações respiratórias. Existem várias complicações e motoras também, né? São 4 nichos de complicações que podem acontecer com essa paciente. E a gente tenta prevenir essas complicações nessa fase de tratamento, pós-operatório imediato. Também objetivamos melhorar a sintomatologia que essa paciente possa ter, como dor, por exemplo, talvez seja a dor, a principal sintomatologia, mas inflamação, edema, né? Ela pode apresentar isso tudo e a gente vai abordar diretamente sobre isso também. Já iniciaremos um trabalho para manutenção do arco de movimento dessa paciente a 90 graus durante o movimento ativo ou ativo assistido, tá? Se necessário for nessa fase passivo, pode ser que o paciente precise que seja movimento passivo. Se for o caso, faça passivo até os 90 graus. Nunca além disso nessa fase ainda, tá? E por fim, estimular o retorno dessa paciente às atividades de vida diária dela, tá? E aí a gente chega nos objetivos do pós-operatório relacionados ao segmento que foi operado. Já não é tão imediato, uma fase mais avançada do tratamento. Nessa fase, a gente vai primordialmente visar recuperar a amplitude de movimento dessa paciente. Lembrando que a gente precisa manter esse membro com amplitude mínima de 90 graus nessa fase. Tá? A gente não pode deixar que a amplitude fique abaixo disso, porque nesse momento ela vai iniciar, né, um pouco mais à frente talvez, ela vai iniciar a radioterapia. E para a radioterapia é necessário que a paciente apresente no mínimo 90 graus de amplitude de ombro, de flexão de ombro, tá? Então a gente precisa manter a amplitude de movimento dela no mínimo 90 graus. Nessa fase a gente também previne o linfedema, controlando o volume do membro, tá? Em caso dessa paciente durante a cirurgia também ter passado pela linfadenectomia, ou seja, quando ela perde alguns linfonodos que geram esse edema e essa dificuldade na circulação desse braço, tá? Esse acúmulo de líquido. Se essa paciente passou por esse procedimento também, ela provavelmente vai apresentar linfedema. E a gente precisa prevenir e tratar esse linfedema, tentar evitar que ele fique muito grande, tá? E a gente também vai atuar, além disso tudo, e aí eu falei isso também para vocês, falei no câncer de mama e voltei a falar isso ontem, na aula de ontem, em relação à atuação com o idoso. Mas isso se encaixa agora também, por outras razões, que é o relaxamento da região cervical e da musculatura do trapézio. Porque a cirurgia é muito próxima da área e, de uma maneira quase que geral, as pacientes que passam por esse processo apresentam muita dor e tensão na região cervical. Então, embora a região cervical não esteja relacionada à cirurgia em si, ela pode ficar realmente muito tensa e, por vezes, até com uma amplitude de movimento diminuída. Então, a gente precisa trabalhar com a cervical dela também, tá? Para trabalhar os movimentos e diminuir a tensão.
Esses seriam todos os objetivos com essa paciente. Percebam que nessa SA, de fato, ela é muito mais complexa, não apenas o caso clínico em si, mas a resolução das questões. Mas vocês viram isso tudo, tá? Alguém ficou em dúvida em alguma coisa nessa questão? Sim ou não? Todo mundo entendeu tudo que eu falei? Não, eu entendi. Sim. Deu para ouvir tudo? Entendi. Ótimo. Então, seguimos para a terceira questão, que é a parte das condutas, né, mesmo, do programa de tratamento fisioterapêutico. Quem quer falar essa parte? Oi, boa noite. Oi, Jéssica. Camila, eu vi que você escreveu aqui, tá? Posso falar? Eu vou deixar a Jéssica falar e aí depois eu leio a sua, tá bom? Fala, Jéssica. Drenagem linfática na região peitoral, uso de laser vermelho, tens acupuntura para controle álgico e cicatricial, mobilimétricos. Você Tá ouvindo? pode voltar um pouquinho, porque picotou. Oi. Eu não te ouvi. Tá. Drenagem linfática na região peitoral, uso de laser vermelho, controle álgico e cicatricial, mobilização para os músculos da região operada e completando com o que a senhora tinha falado antes, de cervical e das costas. Teve uma parte de Só novo. botei isso. Teve uma parte no meio da sua resposta que, de novo, depois do laser, eu não consegui ouvir o que você falou depois do laser. Tens acupuntura para controle álgico e cicatricial. Ah, tá. Tá bom. Ótimo. Tá ótimo. Alguém colocou alguma Deu coisa pra ouvir? Jéssica? Tudo certo. Não tem nada errado aí, não. Alguém mais quer falar? Deixa eu falar da Camila aqui. Vocês estão me ouvindo? A Camila Vetromiglia colocou pós-operatório. TENS, compressas, massoterapia, cinésio, exercícios passivos, ativo-assistidos, reeducação postural e relaxamento muscular. Todas as condutas estão certas. Eu só pediria para você especificar um pouco mais a sua resposta, tá bom, Camila? Em que fase, por exemplo, e com que objetivo para cada coisa, tá bom? Alguém mais quer falar? Não? Leandro, Alderson, que eu sei que fizeram, querem falar de vocês? Não, eu botei quase a mesma coisa, quase a mesma coisa que todo mundo, juntando uma coisa com a outra, foi a mesma coisa. Entendi. Leandro também? Praticamente. Tá. Então, eu vou de novo complementar, tá bom? Na verdade, eu vou fazer a mesma divisão que eu fiz para vocês entenderem em relação aos objetivos, dividindo em pré-op e pós-op, tá? Porque eu acho que fica mais fácil de vocês compreenderem. No pré-operatório, e aí a gente pode se basear nos próprios objetivos, poder colocar as nossas condutas, né? No pré-operatório, a gente, além das orientações que têm que ser dadas, a gente também já pode iniciar exercícios com limite de 90 graus dos membros superiores, que pode ser, como a Camila falou, só que ela colocou pós-op, né? Eu estou falando ainda de pré-op. Podem ser exercícios passivos, ativo-assistidos ou ativos, a depender de cada caso, mas sempre respeitando o limite de 90 graus nesse momento. E as orientações com os cuidados, sobre os cuidados com esse membro, tá? Isso seria a nossa atuação direta no pré-operatório. No pós-operatório imediato, a gente mantém a realização dos exercícios ainda mantendo os 90 graus dos membros superiores.
Nessa fase, já pode ser ativo assistida ou ativo, tá? O relaxamento cervical, para liberar as tensões nessa área e melhorar, né, a mobilidade cervical. A gente também precisa, e não podemos esquecer disso, de trabalhar posicionamento no leito, né, e de ensinar essa paciente o que ela pode ou não fazer em relação ao posicionamento no leito, caso ela tenha mobilidade ativa no leito, ela vai ter, que está só com um membro operado, membro superior, né? E lembrando que o braço precisa estar um pouco elevado, em flexão de 30 graus quando no leito, tá bom? Cinesioterapia respiratória é importante. Quando a gente fala de pós-op imediato, muitas vezes a gente está falando de uma paciente que ainda está no hospital, tá? O paciente não necessariamente teve alta ainda não, é pós-op imediato no dia seguinte da cirurgia. Então, a gente precisa fazer a cinésio respiratória, porque se essa paciente prolongar o tempo no hospital, acamada, por exemplo, ela vai precisar de fisiorrespiratória, até por uma questão de prevenção, tá? E, por fim, a diminuição do quadro álgico dela. Isso seria a nossa abordagem no pós-op imediato. No pós-operatório de segmento, que a gente chama, que já é o mais tardio e que já é mais voltado para a reabilitação em si, a gente faz tudo o que se faz no pós-op imediato, a gente mantém a conduta do pós-op imediato e inclui também a evolução em relação aos exercícios com essa paciente. Além de trabalhar a adaptação de órteses e próteses, se elas forem indicadas, em alguns casos elas podem ser indicadas, e encaminhar também essa paciente para grupos de tratamento, se for necessário, tá? E aí eu coloco mais uma fase, o pós-op tardio propriamente dito, né? Que aí já é uma fase ambulatorial, que as duas primeiras fases, a paciente poderia estar ainda, o imediato ela está hospitalizada e o pós-operatório de segmento se inicia ainda numa fase hospitalar. E aí agora vamos falar do tardio, que é já em fase ambulatorial, quando essa paciente recebe fisioterapia ou domiciliar ou em algum ambulatório de clínica, hospital, né? E aí nossa conduta já aumenta um pouco com essa paciente. A gente segue trabalhando a cinesioterapia com ela, só que nessa fase já de forma ativa e visando recuperar a amplitude de movimento. Lembrando, mais uma vez, que nesse momento, enquanto antes a gente precisava manter a amplitude até os 90 graus, agora a gente não pode deixar que ela fique abaixo de 90, tá? Seguir com relaxamento cervical, trabalhar um alongamento global também, porque a gente não pode olhar só para o membro superior operado dela. É importante trabalhar também com essa paciente reeducação postural, porque em função da cirurgia nesse membro superior, seja ele direito ou esquerdo, muitas vezes essa paciente adota uma postura até mesmo antálgica de rotação interna de ombros e aumenta com isso a hipercifose torácica postural dela, tá? Isso pode gerar outras dores musculares no corpo dela. Então é importante a gente trabalhar, isso altera também a biomecânica do ombro. Então é importante trabalhar uma reeducação postural com essa paciente. Também é importante fazer com ela o descolamento da cicatriz cirúrgica, porque se essa cicatriz ficar muito aderida, ela interfere diretamente na mobilidade desse ombro. E também podemos trabalhar a automassagem, a massagem linfática e a drenagem linfática nessa fase. A gente já pode iniciar com a drenagem linfática nesse momento, tá? Mesmo que essa paciente ainda não apresente linfedema, a gente pode trabalhar a drenagem com ela também, para prevenção. Em caso de linfedema, aí sim, a nossa abordagem voltada para isso será aquele protocolo que vocês viram na aula de câncer de mama e de sistema linfático. A drenagem linfática, exercícios linfomiocinéticos, o enfaixamento compressivo e os cuidados com a pele. Lembram disso? Que é o protocolo básico para tratamento de linfedema, tá? E aí o tratamento dessa paciente seria só isso, tá? Só isso tudo. Deu para vocês entenderem o passo a passo?
Tudo bem? Deu sim, deu sim. Ótimo. Vamos seguir. A nossa chamada vai terminar em 3 minutos, mas eu acho que a gente consegue fazer a questão 4, tá? A questão 4, que é o prognóstico, o que vocês colocaram em relação ao prognóstico? Quem quer dar a resposta? Tá em qual questão, gente, que eu voltei agora? Questão 4, Jéssica. Estou começando a questão 4, prognóstico. Eu botei que é um bom prognóstico, já que o câncer foi diagnosticado antes que afetasse outras áreas e órgãos. Eu estou aqui pensando, o BIRATS dela é 5, não é? Dessa paciente? Não lembro agora. Se eu não me engano, o BIRATS 5. Lembra que o 5, pela tabela que eu coloquei para vocês, já é uma fase mais avançada do câncer? É uma fase que já pode ter acometimento dos linfonodos, por exemplo, tá? Então, essa paciente pode ter como sequela o linfedema, sim. Ela só não tem risco de metástase nessa fase ainda, mas o câncer não está concentrado só na mama. Ele já pode ter migrado para o sistema linfático, tá? Então, o prognóstico seria, sim, bom, apesar disso, porque foi descoberto o câncer a tempo de realizar o tratamento, a tempo de retirar o câncer, a tempo de não ter metástases. Então, a situação dela não ficou, de fato, tão grave assim, mas ela tem um risco muito grande de sequelas e de linfedema. Tá? Então, é um prognóstico bom se essa paciente for devidamente tratada, não apenas cirurgicamente falando, mas também a nível de reabilitação, tá? E incluindo também os tratamentos complementares de radioterapia, quimioterapia. Aí o prognóstico, como eu coloquei nos slides da aula para vocês, nesse caso, ele pode depender muito de uma série de fatores, né? O primeiro deles seria a descoberta em tempo da patologia, que no caso dela foi descoberto. O segundo item seria a resposta dessa paciente às terapias que forem feitas com ela. Então, é até subjetivo, tá? Mas se ela tiver uma boa resposta ao que for programado para ela, e se todas as terapias forem feitas no tempo certo, da maneira certa, ela tem sim chance de um bom prognóstico, tá? Mas as variáveis são muitas. Todo mundo conseguiu entender? Sim. Sim. Ok. Temos menos de 1 minuto, a chamada vai cair, e aí eu chamo vocês de volta, envio um novo link, tá? Não vou nem iniciar a questão 5, não. Tá bom.